Se você tem sofrido com problemas de out of memory quando faz o bake de luzes na Unreal, eu tenho a solução para você. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Sérgio da ProGBiz e nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como fazer o bake de luzes na Unreal sem precisar abrir a Unreal. Esse procedimento é muito útil porque, além de ser um pouco mais rápido que o processo normal, ele também ajuda no problema de out of memory, porque ele economiza memória da GPU. Então você deve estar se perguntando, como assim economiza memória da GPU? Como que isso vai me ajudar no erro de out of memory? Calma, nesse vídeo eu vou te explicar tudo e ainda vou te dar mais algumas dicas no final para te ajudar caso você ainda tenha problemas de out of memory. O erro de out of memory significa que acabou a memória RAM para armazenar as texturas ou os light maps. Caso você utilize o GPU Lightmaps, você vai estar utilizando a memória RAM da placa de vídeo e normalmente as placas de vídeos têm pouca memória RAM. De forma bem resumida, quando a Unreal está aberta, todas as texturas do projeto vão ser carregadas na VRAM. Aí, quando nós pedimos para fazer o bake dos light maps, ele precisa alocar espaço na memória RAM ou na memória RAM da placa de vídeo para que estas texturas sejam criadas. Se não tiver espaço suficiente para criar essas texturas, acontece o erro de out of memory. Vejam aqui no meu gerenciador de tarefas que eu estou utilizando cerca de 3.7 GB de memória RAM por causa do projeto que está aberto. E eu também estou gravando o vídeo, né? Mas não está impactando tanto assim. No meu Content Browser, vocês podem ver que tem muitas, mas muitas texturas. Eu deixei esse projeto assim realmente para causar um pouco mais de impacto. Eu vou agora fazer um bake com a Unreal aberta para a gente poder ver o quanto aumenta esse consumo de memória. Eu vou deixar aqui a barra do GPU Lightmaps para a gente poder ver o progresso. Vejam que de 3.7 subiu já para 4.6. Subiu para 5.7. Eu já estou quase no limite da memória RAM da placa de vídeo. Se eu aumentar um pouco mais as resoluções das texturas e dos light maps que tem no meu projeto, e eu vou precisar aumentar a resolução dos light maps, o meu projeto provavelmente não vai fazer o bake, ele vai dar erro de out of memory. Agora eu vou fechar a Unreal para ver quanto de memória a Unreal e essas texturas está ocupando na minha placa de vídeo. Antes eu vou usar o Force No Precomputed Lights para que delete todos os light maps que tem na minha cena. Pronto, agora a cena está sem nenhum bake de luzes. Vou deixar a opção desmarcada para a gente poder fazer o bake das luzes. Depois de estabilizada, vamos ver aqui o consumo. Ficou em 1.7 GB de memória RAM da placa de vídeo. No meu caso, eu estou gravando a tela, mas mesmo assim já é uma grande economia, né? De quase 4 para 1.7. Então vamos para a parte prática. Nós precisamos de 4 passos. O primeiro é criar um atalho do CMD da Unreal. Depois nós vamos dizer qual é o projeto que nós queremos fazer o bake. Nós vamos adicionar alguns commandlets ao atalho. E por último vamos dizer qual é o mapa dentro do projeto que nós queremos fazer o bake. Para o primeiro passo nós precisamos ir até a pasta de instalação da Unreal para encontrar o CMD da Unreal. Então vamos aqui em 4.25, que é a versão que eu estou utilizando agora. Vamos em Engine, vamos entrar em Binaries, Win64, e aqui nós vamos procurar por este arquivo aqui, o E4 Editor-CMD. Cliquem com o botão direito dele e criem um atalho. Eu vou enviar direto para a área de trabalho para ficar mais fácil de encontrar. Se você clicar 2 vezes no atalho agora, ele vai abrir aqui o CMD, mas não dá para a gente colocar nenhum tipo de código nele agora. E depois de um tempo ele vai abrir o Unreal. Como não tem nenhum projeto especificado, ele vai abrir a página para que a gente possa criar um projeto novo. Clicando com o botão direito no atalho, nós vamos aqui em propriedades. E aqui onde está escrito destino, nós vamos copiar o texto que está aqui. Copiem esse texto num bloco de notas para ficar mais fácil. O segundo passo é dizermos qual que é o projeto que nós queremos trabalhar. Então nós vamos copiar o endereço do projeto. Cliquem aqui na barra de pesquisa, copiem, coloque uma aspas antes e cole aqui. Coloque mais uma barra e coloquem o nome do seu projeto e no final coloquem ponto e o project e feche as aspas. O terceiro passo é colocar os commandlets. Eu vou deixar esses commandlets aqui na descrição para ficar mais fácil para vocês, tá bom?
Então nós vamos ter aqui o primeiro commandlet, ele vai salvar os pacotes que não estiverem salvos lá. O segundo, ele vai fazer o build das luzes. O terceiro aqui, ele vai permitir que esses commandlets sejam executados. E por último, é o commandlet que vai indicar qual é o mapa. Esse commandlet de build lightings, ele faz o build das luzes como se você estivesse clicando lá no botão build lighting only. Então, se você estiver usando o GPU Lightmass, ele vai automaticamente usar o GPU Lightmass. Eu ainda não sei qual é o commandlet para fazer isso direto na 4.26, pois é um outro botão que a gente tem que apertar lá com o plugin novo. Nesse último commandlet aqui, nós temos que indicar qual é o mapa que ele vai fazer o build das luzes. No caso aqui, este game está indicando qual é a nossa pasta Content. E esse Maps aqui está indicando uma outra pasta chamada Maps dentro do seu Content Browser. Aqui na minha pasta Content eu tenho uma pasta chamada Maps. Se você deixa os seus mapas jogados aqui dentro da pasta Content, então você tira aquele Maps, tá bom? No meu caso aqui eu uso uma pasta Maps para guardar os meus mapas. Então eu vou copiar o nome deste mapa aqui que eu estou utilizando com o ponto e o map e tudo junto, e vou colocar aqui. Como eu disse, se você deixa jogado direto na pasta Content, vocês têm que tirar essa parte do Maps aqui. Agora a gente vai deixar somente um espaço entre cada um desses textos aqui. Vou deixar aqui um espaço entre os dois e vou deixar um espaço aqui também entre essa terceira parte. Vou copiar tudo isso daqui e vou colar aqui na pasta de destino. Depois é só clicar em aplicar e depois OK. Se vocês quiserem, dê um nome que fique mais fácil, por exemplo, o nome do seu projeto. Agora é só dar 2 cliques no atalho e ele vai fazer todo o processo. Vou deixar aqui do lado a GPU para a gente poder ir acompanhando o processo. Observem que quando a barra de progresso do GPU Lightmass apareceu, o consumo de memória já aumentou. Eu vou acelerar aqui o processo para ficar mais rápido para a gente. Se você estiver gostando, deixe o seu like, deixe o seu comentário. E se inscreva no canal, porque eu vou colocar mais alguns tutoriais para vocês, tá bom? Observem que durante o Bake, nós já estamos utilizando 4.9 GB de memória RAM. Isso é bem menos que aquele 5.7. E se por acaso eu estivesse utilizando 6.1 da memória, provavelmente ia dar out of memory. Mas, utilizando aqui, mesmo que estivesse dando 5.7, eu ia conseguir fazer o Bake normalmente. O Bake aqui já acabou. Vamos ver como é que ficou lá no projeto? Como podemos ver, o bake das luzes ocorreu normalmente. Se tivesse aparecido alguma informação de erro, ele ia abrir aqui a janelinha de erro para a gente. Essas informações de erro também aparecem naquele CMD, então se por exemplo tiver overlapping UVs, alguma coisa do tipo, algum erro, ele vai aparecer lá, então fique observando aquele CMD, tá bom? Agora eu posso aumentar os light maps dos objetos que eu achar que está com algum problema. Ou eu posso até mesmo, se esse for o bake final, colocar as texturas finais no projeto. Mas o workflow que eu utilizo e que eu ensino meus alunos a fazer também é fazer primeiro o bake das luzes antes de colocar texturas pesadas como 2 ou 4K dentro do projeto. Assim nós conseguimos testar e alterar as luzes de forma mais rápida e mais assertiva, pois a Unreal não tem que ficar carregando as texturas toda vez que a gente faz um bake. Utilizar esse método de bake por linhas de comando deve ser a sua última alternativa. Se você tiver com problemas de out of memory, faça o seguinte. Primeiro, envie a sua cena para Unreal por parts ou por layers. Envie primeiro a estrutura, faça o bake das luzes e verifique se tem algum problema de UVW. Assim você também já economiza um pouco de tempo, pois se você colocar todos os objetos na cena para depois fazer o bake e descobrir que o piso está com problema, você levou muito tempo fazendo essa cena. Depois você envia, por exemplo, os móveis e faz todo o processo de novo. Verifica as UVs, verifica se está dando algum problema com as luzes, com as sombras, verifica se o sol está batendo do jeito que você quer. Depois você envia as decorações e faz o mesmo processo, verifica as UVs, verifica se a iluminação está correta, tudo isso fazendo um bake de qualidade um pouco mais baixa. Não coloque os materiais finais no projeto antes de você conseguir as luzes e sombras com a qualidade que você quer. Os materiais finais não vão influenciar na qualidade das luzes e das sombras. Na verdade, eles vão atrapalhar, porque toda vez que você faz um bake,
a Unreal precisa carregar as texturas que estão na cena. Obviamente, você pode colocar nos objetos alguma cor que possa influenciar no Global Illumination. Então, por exemplo, você pode ter uma parede azul e essa parede azul vai afetar a cor dos outros objetos, óbvio. Então utilize um material azul só para fazer o Global Illumination. Depois você coloca a sua textura final azul no seu projeto. Diminua a resolução e a quantidade dos Reflection Captures que tem na sua cena. Para diminuir a qualidade deles, venham aqui em Project Settings, procurem aqui por Reflect e vocês vão encontrar aqui um campo para diminuir a resolução deles. Uma resolução de 1024 já está excelente para um projeto que você já vai enviar para o cliente, tá? Enquanto você está testando, você pode deixar em 128 ou 256. Vejam aqui na cena, eu tenho um objeto que está reflexivo e nós temos aqui a qualidade de 1024. Com o gerenciador de tarefas aberto, podemos ver que estamos utilizando 4.9. Eu diminuí para 256 e já caiu para 4.7. Então isso aqui pode ser aquele pequenino espaço de memória que vocês ainda precisam. E a diferença de qualidade não é tanta assim. Ainda mais se o objeto não for um espelho, por exemplo. Se ele tiver reflexos mais difusos, você não vai notar tanta diferença assim numa qualidade menor. E aí, o que acharam dessa dica? Vão começar a utilizá-la? Deixem aqui nos comentários. Se tiver alguma dúvida, também pode deixar nos comentários que eu vou tentar responder o mais rápido possível. E se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais em como utilizar a Unreal para arquitetura e obter resultados realistas e também fazer passeios interativos, eu deixei um link na descrição do curso que eu ministro sobre Unreal para arquitetura. Espero que tenham gostado desse vídeo e nos vemos na próxima. Até mais, pessoal!